Olá, meus alunos! Começando hoje de novo a respeito do átomo e suas partículas, continuação da aula de ontem do nono ano. Então tá aqui, átomo e suas partículas, página 49. O que o átomo ele tem? O átomo nós sabemos que ele tem uma parte central chamada de núcleo. Dentro do núcleo, nós temos os prótons com cargas elétricas positivas e nós temos o nêutron, né? Os nêutrons, eles não têm carga elétrica. Lembra o nome nêutron, logo fala que ele é neutro. E os elétrons, que eles ficam numa camada, numa região chamada de eletrosfera. E os elétrons têm carga elétrica negativa. O que nós vamos ver agora? Nós temos duas formulinhas para nós usarmos. A primeira, em que A igual a P mais N. O A ele vai se referir à quantidade de massa que tem dentro do átomo. O P é a quantidade de prótons mais o N, que se refere a nêutrons. Então, prótons mais nêutrons dá a quantidade de massa do elemento químico. A outra fórmula nós temos Z igual a P. O Z representa o número atômico do elemento químico. Então, logo, a quantidade de prótons dentro do núcleo vai se referir à quantidade do número atômico. Lembrando de novo, né? Nós vimos lá na sala de aula a respeito do Bohr. Lembra que o Bohr ele falou que os elétrons, né, que são essas estruturas em volta do núcleo do átomo, eles ficavam circulando e aí eles ficavam disponíveis em camadas. Então, quais eram as camadas? Camada K, com 2 elétrons, camada L, com 8 elétrons, camada M, com 18, camada N, com 32, O, com 32, P, com 18 e a Q, com 8. Tá? Lembra que essa é a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada uma das camadas. Tá? Não necessariamente nós vamos usar todas as camadas na distribuição de alguns elementos químicos. Tá? E no caso das camadas, às vezes pode ter menos elementos. Lembra que tem duas regrinhas para nós seguirmos para fazer distribuição eletrônica. A primeira, que a última camada, ela não pode ter mais que 8. Então, dependendo do elemento químico, se for a última camada, ele não pode ter mais que 8, tá? Ele pode ter menos. E para os elementos que têm número grande, né, número de prótons, a penúltima não pode ter mais que 18 elétrons. Então, vamos fazer um exemplo. Lá no Organize as Ideias, tá? Na página número 52, olha lá, nós temos Organize as Ideias. Então, o primeiro exemplo nós vamos fazer juntos. A letra A representa o elemento magnésio, tá? Então, Z igual a 12. Nós vamos fazer essa distribuição. Então, na camada K, ele cabe 2 elétrons, a quantidade máxima. Na camada L, cabe 8 elétrons, a quantidade máxima. Lembra que ele tem que ter 12. Então, logo se a gente contar aqui 2 mais 8, deu 10. Faltou quanto para chegar no 12? 2. Lembra da regrinha? A última camada, ela não tem mais do que 8 elétrons, tá? Nesse elemento aqui, nós só usamos as camadas K, L e M, representando com a última camada com 2 elétrons. Façam para mim os exercícios, então, da hora de estudos, páginas 68 e 69. Se tiver alguma dúvida, lembra que vocês podem estar me perguntando. Um bom dia para vocês. Beijos!